Michael recebe propostas e pode ser o primeiro jogador vendido pelo Flamengo na janela de transferência. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Georgian de Arrascaeta, que pediu o Everton Ribeiro de volta ao Mengão. Vou falar do técnico Filipe Luiz e por que poupou jogadores contra o Botafogo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, gente, todos os dias, passam aqui pelo nosso canal pelo menos umas 30 mil pessoas que não são inscritas. E eu queria pedir a você que não é inscrito, na humildade, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e, como eu sempre digo, vai ser muito importante para nós. Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa aí o seu likezão e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo específico. Quero começar o vídeo já dando os parabéns para o nosso querido Gerson Coringa. Está completando hoje mais um ano de vida, 28 anos, né? O Gerson que tem 2 passagens pelo Flamengo, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, campeão do Carioca, Recopa, Supercopa, Copa do Brasil, ganhou muitos títulos com a camisa do Mengão e hoje está completando 28 anos de idade. Parabéns, Gerson, que Deus te abençoe e abençoe muito a sua caminhada. Bom, deixa eu falar agora sobre a situação do Arrascaeta ter pedido o Everton Ribeiro de volta, porque o que acontece é o seguinte: ele deu uma entrevista para Marília Galvão, né, do canal Desimpedidos, que soltou essa entrevista em comemoração aos 10 milhões de inscritos. Havia lá meio que uma dinâmica que quando chegasse a 10 milhões de inscritos, eles soltariam uma entrevista especial. E era uma entrevista com o Georgian de Arrascaeta. E a Marília perguntou pro Arrascaeta assim: Arrascaeta, se você pudesse voltar, trazer de volta algum jogador que saiu do Flamengo, qual jogador você traria? E ele de pronto respondeu: o Everton Ribeiro, porque ele é um jogador muito inteligente. A entrevista ficou muito bacana, até aconselho vocês a, depois do vídeo aqui lá no Desimpedidos, acompanhar a entrevista da Marília Galvão junto com o Georgian de Arrascaeta. E ele falou bastante coisa, foi bem legal a entrevista. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre o técnico Filipe Luiz, já até que eu tô falando do Arrascaeta, porque assim, eu tô vendo algumas discussões dizendo o seguinte: o Filipe Luiz poupou o Arrascaeta contra o Botafogo para botar ele para jogar contra o Botafogo da Paraíba e tal. E eu fui procurar saber, eu falei, vem cá, por que aconteceu que o Arrascaeta não jogou domingo e talvez esteja à disposição para poder jogar amanhã, quarta-feira? O que acontece é o seguinte, gente, o Flamengo correu um risco muito grande e deu errado, colocando o Eric Pulgar para jogar contra a LDU de Quito. O Flamengo já tinha o exame e já sabia que poderia dar ruim. Como deu? O jogador jogou e deu ruim. O jogador estava no limite físico, só que o Flamengo precisava ganhar aquele jogo, senão estava eliminado da Libertadores. Então, o Flamengo precisou correr esse risco, correu o risco e acabou encaminhando a classificação, mas perdendo o jogador que deve ficar fora aí esses jogos importantes que a gente tem pela frente contra o Fortaleza e contra o Palmeiras no próximo final de semana. E aí o que acontece é, o Arrascaeta, que é um jogador, que é o principal jogador do Flamengo, a informação que eu recebi foi essa: ele é monitorado todos os dias. Todos os dias o Arrascaeta é monitorado. E o Arrascaeta estava num estágio que ele tinha um risco muito grande de uma lesão caso ele entrasse em campo. Se ele entrasse para jogar, havia um risco muito grande dele se lesionar. Por conta disso, o técnico Filipe Luiz escolheu não colocar ele no jogo e, óbvio, que agora, amanhã, contra o Botafogo da Paraíba, pode ser que ele jogue, pode ser que ele não jogue, mas a ideia era preservar ele, principalmente porque a gente vai ter um jogo muito importante contra o Palmeiras, principalmente porque a gente vai ter Super Mundial de Clubes, tem o Fortaleza, tem o Deportivo Táchira, tem muito jogo pela frente. Então, foi por isso que ele foi poupado. Ele não foi poupado contra o Botafogo para jogar contra o Botafogo da Paraíba. A informação que eu recebi é que o jogador não tinha realmente condições e o risco de lesão, caso ele entrasse em campo, era muito alto. Bom,
vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Michael, porque assim, gente, a gente soltou a informação que o Al Ahly do Catar estaria interessado na contratação do Michael. E daí o que acontece é o seguinte, eu conversei com algumas pessoas agora à tarde e a situação do Michael é constantemente, foi a palavra que foi usada para mim, semanalmente chega proposta para o Michael. Semanalmente tem uma sondagem, semanalmente tem alguém procurando, tem alguém querendo. E sim, gente, o Michael, ele pode ser o primeiro jogador a ser vendido pelo Flamengo na janela de transferência. Isso porque o jogador tem um mercado muito grande querendo ele, que é o mercado árabe. O mundo árabe, ele jogou lá no Al Hilal, até com o técnico Jorge Jesus, fez uma boa passagem pelo Al Hilal e por isso ele tem um nome muito consolidado no mercado árabe. E a informação é que sim, existem, além do Al Ahly, outros 3 clubes interessados e se movimentando internamente para contratar o Michael. Mas deixa eu logo avisar, nenhuma negociação vai acontecer com o Michael antes do Mundial de Clubes. Pessoas ligadas ao Michael disse, a gente não vai abrir nenhuma negociação, a gente não vai fazer absolutamente nada, não vai fechar nada antes do Super Mundial. Depois do Super Mundial vai ter a janela de transferência do meio do ano e aí sim as negociações elas podem ir para frente e podem andar ou não, a depender do que vai ser apresentado. Agora eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você venderia ou não o Michael? Você negociaria ou não o jogador? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para todos nós. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, porque o Flamengo hoje soltou uma nota oficial comemorando o desempenho e recordes de jogadores, recorde pessoal de cada jogador na partida contra o Botafogo. O Luiz Araújo percorreu 12,5 quilômetros durante a partida, com 26 sprints, na velocidade máxima de 33 quilômetros por hora, representando os seus melhores índices de 2025. Ou seja, em termos físicos, o Luiz Araújo conseguiu ali um excelente índice nessa partida contra o Botafogo. A outra situação é que Alexandro, Everton Araújo também atingiram o recorde de distâncias e aceleração, enquanto Everton, Cebolinha e Pedro se destacaram ao atingir as suas melhores marcas de velocidade e explosão no ano. Apesar de a gente não ter tido o Arrascaeta, não ter tido o Pulgar e alguns outros jogadores por questões físicas, outros jogadores começam a se superar e a gente torce para que o time chegue no Super Mundial no auge físico, para a gente poder fazer uma excelente competição. Amanhã a gente tem um jogo importante contra o Botafogo da Paraíba, é importante a gente passar para as oitavas de final. E na semana que vem a gente tem um jogo importante contra o Deportivo Táchira, que precisa ganhar para poder passar de fase e ir para as oitavas de final da Libertadores. Por falar em oitavas de final da Libertadores, a Conmebol já definiu a data do sorteio, dia 2 de junho. Já está marcada a data do sorteio das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Vale lembrar que o Flamengo ainda pode terminar a fase de grupos como primeiro de grupo, tendo a vantagem de decidir o segundo jogo em casa, a depender aí de uma combinação de resultados, de uma vitória, na verdade, né, da LDU sobre o Central Córdoba e o Flamengo vencendo do Deportivo Táchira, a gente pode terminar como primeiro do grupo e ainda jogar a segunda partida das oitavas de final em casa, o que para o Flamengo seria importantíssimo, chegando aí nas oitavas de final, a gente conseguir disputar o segundo jogo, o jogo da decisão, sempre em nossa casa. Bom, para a gente poder terminar o vídeo, o técnico Felipe Luiz fez hoje o último treino visando o jogo de amanhã, vai preparar a equipe, a tendência, e aí eu acho que o Felipe Luiz acerta muito, é um time muito mais reserva, é um time muito mais de garoto, eu acho que tá certo, eu acho que essa é a visão mesmo, a gente já venceu o primeiro jogo por 1-0, joga pelo empate amanhã, então assim, fazer a nossa parte e o que tem que ser feito é a gente ganhar o nosso jogo. Você pode acompanhar esse jogo de amanhã, deixa eu falar logo com vocês também isso, no Amazon Prime. Amazon Prime, como vocês sabem, é o melhor serviço de streaming do Brasil. E a partida vai passar amanhã com exclusividade lá. Então faz o seguinte,
Você que ainda não tem Amazon Prime, tô deixando o link aqui na descrição, também no comentário fixado. É só você clicar na descrição, só você clicar no comentário fixado, fazer o teu cadastro, você tem 30 dias grátis de Amazon Prime para poder acompanhar os jogos também do Campeonato Brasileiro, mas também da Copa do Brasil, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!